Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos estar mostrando como fazer uma engrenagem. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde será montado um braço robótico, né? E ele vai ser controlado pela web. Mas aqui a gente vai começar com a primeira engrenagem. A versão que eu estou utilizando é a versão para Linux 0,16. É idêntica à versão para o Windows. Se bem que a para Windows ainda tem alguns ícones aqui ao lado que facilita a identificação do comando, mas a funcionalidade é a mesma, são idênticos. Vamos iniciar aqui, criar novo documento vazio. A engrenagem que a gente vai fazer é para esse motor de passo. Aqui está a imagem dele. Então é uma engrenagem que vai pegar aqui nesse eixo. Esse eixo roda e a engrenagem tem que casar aqui certinho. A gente percebe aqui no datasheet dele as dimensões, né? Ou seja, tem um círculo de 5 milímetros de diâmetro e esse círculo ele foi cortado aqui, né? Na parte superior e inferior, 1 milímetro de cada lado, né? Para que essa distância aqui seja de 3 milímetros. Então vamos começar fazendo aqui esse círculo, né? Esse furo que terá a nossa engrenagem. Vamos clicar aqui, escolher o plano X e Y. Já estamos no modo de esboço. Vamos criar aqui. A minha grade já está de 1 milímetro. Então vamos começar fazendo aqui 5 milímetros. Selecionamos, vemos aqui para definir precisamente qual que será o tamanho. Vamos agora fazer aquele corte. Essa distância aqui, ele me disse que tem 3 milímetros. Só que esse raio aqui ele não é 5, aqui é 2,5. Ou seja, ele, para que o diâmetro, a distância aqui, né, o diâmetro seja 5 milímetros, o raio tem que ser 2,5. Isso aqui não está equidistante, né? Ele tem que cortar aqui certinho. Então vamos clicar nesse ponto, nessa linha, no eixo do X, e vamos clicar no segundo ponto. Vamos colocar aqui coincidência, que é esse símbolo aqui, simetria. Então agora sim ele está simétrico. Agora vamos utilizar aqui essa ferramenta Trim, né? No card o nome dela é Trim. A gente sai cortando aqui toda essa parte. E essa aqui a gente não vai utilizar essa reta nem essa outra reta. Então isso daqui é onde vai encaixar certinho o nosso motor de passo, né? Falta agora inserir a engrenagem aqui em volta. Mas antes de inserir a engrenagem, eu vou colocar aqui a figura do motor de passo. Vamos aqui na parte de imagem. Vamos apertar aqui na segunda. Eu já tirei uma foto um print, né? Então se a gente olhar aqui, ele não está nem um pouco similar em termos de dimensão. Vamos ter que mexer nesse tamanho. E como é que a gente vai mexer? A gente vai fazer o seguinte. Eu sei que essa distância aqui tem 14,6. Ele está me dizendo aqui. Então vamos ver como será a correção. Então vamos colocar uma reta. Acredito que esse aqui seja o ponto médio, se não foi aproximadamente. Ponto mais escuro. Então vamos lá. Essa reta aqui, que tem esse tamanho, ele deveria ter 14,6. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a calculadora. Essa dimensão dividida por um número
tem que dar 14,6, ou seja, é esse tamanho dividido por 14,6. Esse aqui é o fator de divisão, ou seja, eu tenho que pegar a minha imagem e tenho que dividir esse número. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse número e divido por 14,6, perfeito. Peraí, eu dei um Ctrl Z errado aqui. Quero excluir somente essa linha. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa dimensão, peguei essa figura, né, que tem uma dimensão qualquer, e consegui trazer ela, né, para a dimensão correta do meu desenho. Ou seja, onde aqui está dizendo que tem 35 milímetros, eu posso até verificar se realmente tem os 35 milímetros. Deixa eu tentar clicar aqui no ponto. Como tá, essa figura não está muito precisa o formato. Então vamos ver se teria que ser 35 mais ou menos 0,2, ou seja, 35,14. Então tá dentro, né, da margem de tolerância aceitável, né? Ele fala ali que tem um erro, atribui um erro, ou seja, essa figura ela está totalmente nas dimensões dimensões reais. 1 milímetro aqui vai representar perfeitamente 1 milímetro no meu motor de passo. Agora vamos mover essa imagem. A gente vem aqui posição, vamos mover no X, agora no Y. Eu quero que essa imagem fique aqui certinho. 2,4,5, 2,7, 9, 10. Então 9,5, 4,3, 5 passou, 4, 3. Pronto, agora vamos mover um pouco. 7,5, 7,3, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8. Pronto. Então a imagem agora tá perfeita. Isso vai facilitar a gente enxergar aqui a nossa engrenagem, né, até onde ela vai. Eu vou fazer aqui mais um. Isso aqui vai ser o meu furo, só que eu vou fazer mais um círculo. Digamos que de... Deixa eu ver quanto esse círculo tem. 6 milímetros. Ou seja, o meu motor de passo, a minha engrenagem ela tem que ser maior do que esse círculo de 6 milímetros. Por quê? Para que os meus dentes, né, passem do meu motor de passo. Então agora sim, vamos inserir nossa engrenagem. Já que temos todos os referenciais marcados, a gente vem no módulo Part Design e a gente vem aqui, ó, criar engrenagem. No Windows ele tem um símbolozinho aqui do lado, se torna mais interessante. Ele jogou aqui uma engrenagem padrão. Deixa eu deixar esse desenho aqui, esse desenho do motor de passo. Deixa eu colocar uma transparência nele aqui de 50%. Ficar mais apagado. Então o que acontece? Uma engrenagem para que ela se comunique com outra, ela tem que ter esses dois dados iguais: o módulo e o ângulo de pressão. Eu vou colocar aqui um e-mail, porque eu não preciso de dentes tão grandes, né? Vamos colocar aqui 11. Então eu já achei que esse tamanho aí vai atender. A gente percebe que ele vai passar ligeiramente aqui a outra engrenagem quando estiver conectada. Ela vai passar, né? Ela não vai ter o risco de estar batendo no motor de passo, porque essa engrenagem ela está maior do que 6 milímetros, que é a dimensão do meu motor de passo.
Poderia colocar com 12 dentes, já se torna a engrenagem maior. O importante de fazer a figura é porque a gente percebe também se esse dente vai estar batendo aqui onde passa o... Se eu coloco, por exemplo, aqui 20, olha só o que acontece. Se aqui tem um parafuso, de repente 24, ele começa a bater nesse parafuso. Então você não pode... O interessante de você jogar a imagem é que você vê se sua engrenagem está com um tamanho coerente. A gente pode deixar aqui com 12. Parece ser um número razoável. Tem uma boa folga no meu motor de passo, 12 dentes, 1,5, 20. Então vamos deixar dessa forma. Aí o que acontece? A gente vai pegar aqui essa engrenagem e vamos, ó, nós levantamos ela, nós fizemos uma extrusão. No datasheet do nosso motor de passo a gente vê que ela tem 6, essa parte onde vai encaixar certinho a engrenagem tem 6 milímetros. Então vamos colocar com 5,5 para que tenha uma pequena folga. O outro desenho que a gente tinha feito, eu vou deletar só esse círculo, esse círculo exterior. Eu não estou conseguindo enxergar ele, então deixa eu colocar uma transparência aqui nessa visível, não. Pronto. Eu vou deletar esse círculo, que ele não me interessa. Já pode aparecer novamente aqui. Vou nem mandar mostrar novamente, eu vou extruir, fazer a mesma coisa que a gente fez. Vamos pegar esse desenho e vamos colocar aqui 5 milímetros, 5,5 também. Ou seja, nós vamos pegar essa peça aqui, que ela mostra a seleção. Vamos pegar, fazer uma subtração entre peças. A maior, segura Ctrl. Primeiro vamos colocar aqui no módulo parte, né, que é onde tem as operações booleanas. Clicamos na maior, clicamos na menor e apertamos subtração. Ou seja, ele fez a subtração entre duas peças. Então aqui a primeira parte já foi feita, né, perfeitamente. Conseguimos aí essa engrenagem, ela, assim que ela foi impressa na impressora 3D, ela vai casar perfeitamente com esse motor de passo. Se de repente você tem um outro motor de passo, tem alguma outra peça, é interessante você fazer isso aqui que eu fiz, que você enxerga se está realmente certinho. E agora vamos inserir a segunda parte da peça, né, que vai encaixar aqui nessa engrenagem. Então a gente vem aqui novamente em parte, vamos aqui inserir engrenagem, design, inserir engrenagem. Como eu tinha dito, esse ângulo tem que ser igual, quantidade de dentes está a seu critério. Se ali tinha 12 vezes 3, 36. Vamos colocar 36. Só para que a gente tenha uma ideia qual o tamanho que está isso. 56. 56, a mesa de impressão geralmente vai até 120 milímetros. Metade da mesa de impressão tá ótimo. Agora vamos movimentar essa engrenagem. Posição X. Vamos movimentar lá no Y. Vamos fazê-la girar para que a gente enxergue perfeitamente. Então a gente vê aí que ela está realmente casando, né? Quando o nosso motor de passo girar,
ele vai fazer essa engrenagem maior girar também, porque tá perfeito a figura. Vamos enchê-la, né, com um simples comando. Vamos colocar 6 mm para ficar ligeiramente maior do que o do motor de passo. Então, a princípio está aí, essa primeira parte está feita. Eu vou estar agora fazendo um suporte, né, uma base, onde essa peça aqui irá girar sobre essa base, e vou fazer os suportes, né, para pegar os parafusos do motor de passo. Só complementando aqui, vamos fazer um furo nessa peça. Ele está rotacionado, eu não acho interessante quando fica assim, é porque eu rodei a peça. Então vamos fazer o seguinte, mas nesse caso não tem problema. Se a gente refina a forma, ele ia considerar como se fosse uma nova peça, e aí ele ia ficar centralizado, né, sem considerar nenhum tipo de rotação. Mas aqui pra gente não vai ter interferência nenhuma, porque eu vou fazer um furo simplesmente redondo, né, aqui. Deixa eu ver que tamanho tem isso. 25, um pouquinho mais que 25. Então 25, vamos deixar um aparelho com 3 mm. 25, vamos deixar aqui com 22. Fazer um furo dessa forma. Apertamos aqui, né? Ele vai fazer um furo, colocar logo 7 mm para que ele atravesse toda a peça. Então, senhores, para que esse vídeo não fique longo, eu vou parar aqui essa primeira parte. Está aqui a nossa engrenagem, né? Eu vou imprimir também essa peça, depois eu mostro o resultado a vocês como ficou. Agradeço pela atenção.